Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sara e sou professora de Geografia de vocês. Hoje é a nossa terceira aula de Geografia e vamos falar um pouco sobre o planeta Terra. Vocês já perceberam, não foi? Vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que a gente falou um pouco sobre os planetas que fazem parte do nosso sistema. Hoje vamos falar sobre a Terra, o nosso planeta. O planeta Terra é o único lugar já descoberto que tem um delicado equilíbrio de condições que possibilita a manutenção da vida, da nossa vida, não é? A vida do nosso belo planeta é um resultado da interação complexa de diversos processos. Que diversos processos são esses, Sara? Físico, químico, biológico e geológico. Repetindo, químico, físico, biológico e geológico, que tem atuado ao longo desde sua formação, que foi por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, até os dias atuais, viu? O nosso planeta trabalha com um sistema, com vários componentes interligados. Um está ligado ao outro. Esses componentes são a atmosfera, o clima, hidrosfera, que é a água, a litrosfera, que é o relevo e o solo, e a biosfera, que é a vegetação, animais e os seres humanos. Sendo que é na paisagem que vemos, tocamos e sentimos, percebemos a união de todos esses componentes. Eu estou mostrando para você uma imagem do nosso globo. E cada característica está com uma cor diferente para você identificar melhor, tá certo? A cor correspondida no nome é a cor do globo, tá bom? Dessas características está aqui a atmosfera, a hidrosfera, a litrosfera, a tenosfera, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Tudo isso faz parte, é um componente do nosso planeta. A tectônica de placas e a dança dos continentes. Eita, nomezinho complicado, Sara, mas eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Há 250 milhões de anos, no fim da era paleozoica, existia na Terra um supercontinente, a Pangeia. Vou mostrar para vocês como era esse supercontinente. Todos os continentes estavam ligados um ao outro. Não havia separação que há. Esse supercontinente, ele era circundado pelo Oceano Atlântico. O que é circundado? Era ao redor desse supercontinente estava o oceano, entenderam? Há 200 milhões de anos, esse supercontinente teria começado a se fragmentar em vários continentes. Quer dizer o quê? Ele começou a se separar para formar os continentes atuais, os continentes de hoje em dia, adquirindo com o tempo as configurações atuais. Essa teoria foi idealizada por um pesquisador alemão. Ele percebeu e compreendeu a ideia que os continentes seriam compostos por materiais mais leves que o fundo dos oceanos. Deste modo, os continentes estariam flutuando e migrariam sobre o fundo do oceano, tal como um iceberg. Para quem não sabe o que é um iceberg, é aqueles cubos de gelo que fica flutuando na superfície do mar, tá bom? Esse conceito mais tarde ficaria conhecido como a teoria da deriva continental. Vou mostrar para você. Esse daqui é o supercontinente, tá bom? O que falamos aqui, a Pangeia. Um continente está ligado ao outro.
Aí, 200 milhões de anos atrás, houve aquela fragmentação. Eles se separaram e formaram os continentes como estão hoje em dia, separado pelos oceanos. Nessa imagem aqui, vocês percebem perfeitamente o que é que eu estou falando. Há os continentes, mas ao redor desses continentes há os oceanos. Tá vendo? Oceano, a atmosfera e os seres vivos. A Terra pode ser considerada dentro do sistema solar como um astro especial pela existência de oceano, da atmosfera, e dos seres vivos, os animais, a vegetação. Todos estão intimamente relacionados, visto que os seres vivos têm a sua origem do oceano, e o oceano, por sua vez, deu origem ao oxigênio que há na nossa atmosfera. Sabe-se que aproximadamente 80% do corpo humano é formado de água. A composição química dos oceanos é semelhante à dos seres humanos. Portanto, é comum vermos a Terra designada como o planeta Água, porque os astronautas lá de cima verem o planeta todo azul só com um pouquinho de terra. Não só os astronautas, como todas as pesquisas feitas até hoje pelos os pesquisadores, pelos cientistas. De fato, a área da superfície terrestre ocupada pelos oceanos é de 360 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a quase 2,6 vezes a superfície ocupada pelos continentes. O clima da Terra. O clima da Terra também são fortemente influenciados pelas correntes oceânicas. Os padrões de circulação na atmosfera mudam em função da distribuição das pressões e da direção do vento. Quando o vento vem quente, o clima fica quente. Quando o vento vem mais frio, o clima fica mais frio, tá certo? Em consequência, a circulação das correntes oceânicas em escala mundial e, portanto, modifica assim o clima. Quando aquele clima vem muito frio, muito carregado, há muito modificação. Tectônica global, clima e vida. A hipótese da Gaia, que é uma deusa grega, para quem não conhece, da Terra, conhece o planeta como um sistema holítico e autorregulador, ou seja, que a vida no planeta desempenha um papel fundamental nos processos de retroalimentação. Olha direitinho, retroalimentação, que mantém as condições climáticas dentro dos limites que a vida pode sobreviver. Não vai ficar aquele clima nem muito frio, nem muito quente. Um clima agradável. No entanto, não podemos esquecer as contribuições do clima geológico impulsionado pela impulsionados pela tectônica global. A tectônica global afeta profundamente o clima e a vida no planeta de várias formas. As que merecem destaque são um processo geológico que age no interior do planeta e estão intimamente ligados às energias que se desenvolvem no exterior. Eles agem transformando física e quimicamente
todo o material encontrado dentro da Terra. Quando a energia matriz das placas é liberada através de atividades sísmicas, o tectonismo e o magnética, que são os vulcões. Quando essa atividade é liberada, o vulcão entra em erupção. Esses gases, essas partículas são liberadas para a atmosfera, afetando drasticamente a temperatura da superfície e a vida do planeta. Agentes moderadores internos e externos do relevo. A forma da superfície terrestre, é dinâmica, ou seja, o relevo se transforma devido a vários fatores. A Terra apresenta uma dinâmica interna própria, cujos efeitos podemos perceber e sentir na superfície. São os processos que ocorrem abaixo da litosfera, o tectonismo e o vulcanismo, ou também conhecido como internos ou endógenos. No entanto, além deste processo que ocorre no interior das placas, existe o processo externo ou exógeno. São aqueles que ao longo do tempo esculpem as rochas da superfície terrestre e definem as características geofológicas de uma paisagem. O agente externo do relevo são as águas pluviais, são aquelas águas que vêm da chuva, da neve, da geada, entre outras. E as fluviais são os rios, oceanos e das geleiras, bem como a ação dos ventos, a ação dos seres vivos, incluindo a ação dos seres humanos, tá? Aí a atividade de vocês. Para fazer essa atividade, vocês vão fazer uma pesquisa, tá certo? Vocês vão pesquisar e vão escrever as respostas aqui. A primeira pergunta é como seria o mapa da Terra se não existisse as tectônicas de placa. A segunda pergunta é quais são as principais características geomorfológicas do Brasil. A terceira pergunta, a cidade, município ou estado em que você mora já sofreu algum tipo de abalo sísmico natural? Lembrando que nosso estado é Alagoas, viu? Pronto, essa é a atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa para responder. Eu quero essa atividade para sexta-feira, tá certo? Beijinho a todos, até a próxima.